E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas de redação. Ó, se você ainda não participou, ainda tem a última chance, porque é o último tema. Não sabe como fazer? Simples, vou te explicar. Você vai tirar uma foto fazendo sua redação, colocar no seu Instagram, lá no seu perfil, no seu Instagram, marcar o Metatextual, mandar sua redação para o e-mail professorhiltonalmeida@gmail.com e os 5 primeiros vão ter as suas redações corrigidas gratuitamente, beleza? Gente, 21ª e última proposta deste desafio, bullying, um desafio às escolas do século XXI. Não poderíamos deixar de falar desse eixo temático relacionado à educação e comportamento, que infelizmente ainda é naturalizado, é banalizado, tá? Bora lá, vamos entender, vamos verificar a definição de bullying. Bullying é uma situação que caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas feitas de maneira repetitiva por alunos contra um ou mais colegas, tá? Então é aquele abuso, ficar abusando, apelido, ficar cutucando, ficar batendo, ficar tomando lanche, intencional, não é sem querer, não é derrubou o lanche sem querer, é todo recreio tomar o lanche, é empurrar, enfim, é aquela coisa abusada, tá? O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. É o valentão, é o bonitão lá que quer arranjar briga com todo mundo, mostrar que é mais forte e tudo mais. Mesmo sendo uma denominação não tendo uma tradução literal, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Agora, presta atenção. A gente sabe que é uma violência. Só que a gente está falando de crianças e adolescentes, que são vítimas e agressores ao mesmo tempo, tá? Não coloquem, pelo amor de Jesus Cristo, que é sensação de impunidade, porque é menor, não coloquem isso, porque a proposta de intervenção vai ser punir, quando na verdade não temos que punir esses menores, eles precisam ser tratados. Esse é o segredo para este tema. Tratamento. Tratar os agressores assim como as vítimas. Porque os agressores, eles ou foram vítimas ou eles são vítimas de alguma forma, tá? Não se esqueçam disso. Consequências. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa, além de um possível isolamento ou que o rendimento escolar ou queda, tá, do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas, sofrer algum tipo de trauma que influencie traços de sua personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem, de tal maneira que ele vai optar por questões mais trágicas, como o suicídio. Pois é, não é brincadeira, tá? Não é, porque era uma... Não, brincadeira, como já dizia Mário Sérgio Cortella, brincadeira é quando todo mundo se diverte. Quando só um grupo se diverte e uma pessoa só não se diverte, não é brincadeira, tá? É algum tipo de violência, tá? Vamos entender um pouquinho da história. Se hoje o tema é parte da agenda pública, é porque na década de 1970, o pesquisador sueco Olof passou a estudar o assunto, porque lá ele começou a observar que o índice de suicídio entre adolescentes estava exacerbado, estava elevado demais. E aí ele, não, tem alguma coisa errada. Foi descobrir, foi estudar, foi pesquisar e descobriu que era exatamente o bullying, que era a violência, a intimidação sistemática na escola, tá? Nos ambientes escolares. Isso chega ao Brasil no final da década de 80, início dos anos 90, a partir do final dos anos 90, na verdade, que começam a discutir
Tá? O Brasil começou a discutir já no final da década de 90, início dos anos 2000, a coisa começou a pegar um pouquinho mais de acaloramento, tá? E hoje nós temos uma discussão mais ampla a respeito do bullying, inclusive uma legislação, uma lei que é anti-bullying, tá? Foi aprovada em 2016, se não me engano. Então, assim, se nós temos todo esse processo, tá? A questão histórica e tudo mais, para que a gente possa entender que não é, que é um tipo de violência, tá? Que é agressão, que é agressivo, é chato, é danoso, traz consequências muitas vezes irreversíveis, tá? Então aqui nós temos a lei, ó, de 2016 mesmo, tá? A lei 13.185, 2016, que denominou, não lei anti-bullying, ficou isso, popularizou, mas é a lei sistemática, a intimidação sistemática. Bullying, ali denominado como intimidação sistemática, cria política nacional de combate à prática e assegura atendimento psicológico aos alvos, impondo às escolas. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Impondo a escolas, clubes e agremiações o dever de assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate à violência e à intimidação sistemática. Desde 2016, que esses ambientes coletivos em que haja a presença ali de crianças e adolescentes, esses lugares, escolas, clubes, agremiações, igrejas, são obrigados, esses lugares são obrigados, têm o dever de conscientizar, prevenir, diagnosticar. Bora lá. Para escolas, que é o nosso alvo é a escola, tá? O que é recomendado? Que as escolas realizem lá uma pesquisa periódica, façam um diagnóstico, mandem para as secretarias estaduais, tá, esse diagnóstico. Isso escolas públicas ou privadas? Quem faz? Quem faz esse diagnóstico? Não há relatos, tá? Simplesmente não há relatos. Escolas particulares não vão fazer e mandar para uma secretaria para dizer, olha, na minha escola há violência. Normalmente o que as escolas particulares fazem é uma palestra aqui, acolá, mas não um tratamento mais sistemático, tá? Mais sistemático que deveria exatamente ocorrer. O artigo 227 da Constituição diz o seguinte: é dever da família, da sociedade do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vamos resumir este artigo aqui, que é muito, que na verdade foi a partir dele que foi feita a lei, né? A lei contra a intimidação sistemática, em que esse jovem ele precisa estar no ambiente coletivo, tá? Só que nesse ambiente coletivo, de vivência coletiva, ele tem que estar a salvo de qualquer tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tudo que o bullying faz, tá? Então, está amparada na Constituição a lei. Um levantamento feito com estudantes de 119 escolas públicas e particulares do município de São Paulo, 29% dos entrevistados de ambos os sexos disseram ter sido vítima de bullying no ano anterior. O índice dos que afirmaram ter sofrido outros tipos de violência que não se enquadram na definição de bullying foi de 23%. A pesquisa, conduzida por um grupo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ouviu 2.702 alunos do 9º ano do ensino fundamental com idades próximas a 14 anos. Os dados indicam que o bullying psicológico ou verbal, ofensas, sarros e risos, foi mais frequente, 17,5%. Lembrando que a gente está falando de escolas públicas e particulares. Esse tipo de violência é mais comum também na escola pública, mas é mais comum na escola particular, que são ofensa, o riso, é a exclusão, e a agressão física 3,7%. Porque essa questão da agressão física ela é mais perceptível na escola
pública, tá? Inclusive contra professores. Fantástico, já demonstrou aí, já passou aí várias reportagens sobre isso. Do total de adolescentes, 6% disseram ter sofrido bullying de conotação sexual. Como assim bullying de conotação sexual? Desenhos, ficar passando a mão nas partes íntimas, ou de meninos ou meninas, enfim, tá? Roubo com violência foi o mais prevalente entre todas as outras formas de violência mencionadas, enquanto a violência sexual, 1,7% foi menos frequente. Então, não estou inventando, estou mostrando para vocês que há uma pesquisa e o negócio é sério e traz consequências muitas vezes irreversíveis. Pergunta, mas por que a prática do bullying ainda é uma realidade muito frequente nas escolas brasileiras, o que implica esse desafio aí no século XXI? Primeiramente, que a gente pode colocar como tese, é falha escolar, é falha do próprio sistema. Despreparo de professores, e a gente não está aqui colocando que é dever dos professores, dos professores na identificação, porque de fato ele não está preparado para isso. Existem vários tipos de violência, tá? Vários tipos de bullying, que vai da exclusão de apelidos, a ficar sorrindo, enfim, a questões mais a violência física, tomar objetos, roubos, furtos e tudo mais. E às vezes muitos professores estão ali já com as suas cargas horárias lotadas e ele não vai se preocupar realmente. Às vezes o aluno até faz alguma denúncia para o professor, mas o professor diz: você é boca de sacola? Você é cabeça de nós todos? Você é bucho de égua? Não, então, cara, por favor, tenha maturidade. E às vezes o professor, por já ter superado isso, ou por ter vivenciado isso e dizer assim, isso é só brincadeira, isso é fase, é coisa de criança, é fase de vocês, mas aquela criança, aquele adolescente, às vezes ele não reage da mesma forma. Falta de medidas preventivas por parte de gestores, de fazer de fato palestras ali, chamar profissionais, alertar, debater com os alunos, porque isso vai gerando conhecimento, tá? Dificuldade de identificar os tipos de violência, às vezes até por falta de monitores, falta de medidas corretivas, não estamos falando aqui de punição, corretiva no sentido de tratar, tá? Fato que a gente tem denúncias, ou seja, aqui a gente está falando de tratamento. Poxa, se aquele menino está sendo agressivo, violência física mesmo, será que ele não está sofrendo espancamento em casa? Será que ele não está presenciando uma violência física entre os pais? Sacaram? Então, assim, tem que ter um tratamento. Quem sabe a escola identifica uma parada dessa, sinaliza para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público e resolve um problema muito mais sério, tá? Falta de psicólogos nas instituições públicas. Às vezes as escolas particulares até têm, mas na escola pública, pessoal, não tem. E aí tem que ter um profissional de fato para acompanhar. E aí, a outra comprovação é exatamente o fato de ignorar essas denúncias, ignorar esses sinais todos de violência. Descaso familiar eu colocaria como a nossa segunda tese. Mas Hilton, por que descaso familiar? Pessoal, muitos pais negligenciam os indícios de violência no próprio ambiente doméstico. Irmão se apelidando, irmão com primo, violência física e às vezes até incentivados pelos pais, tá? Naturalização de apelidos, outras formas de discriminação, ausência dos pais da vida escolar dos filhos, isso é muito sério, isso é muito importante também a gente destacar, de pais que fazem a matrícula, mandam o menino para a escola, terceirizam a educação, fica a responsabilidade da escola, e não acompanham a vida do filho. Às vezes os filhos fazem essa paradinha para chamar a atenção dos pais, para ver se os pais pelo menos deem uma olhada para ele, tá? Falta de diálogo, falta de conversa para saber exatamente o que está acontecendo, o porquê daquela retração, por que não quer ir mais para a escola. E aí, quando vai, muitas vezes, quando os pais vão abrir os olhos, já é muito tarde, tá? Então, não há dúvida de que a segunda tese estaria relacionada a descaso familiar, tá? Então, introdução aqui, dica de filme, Class, tá? Muito interessante, porque fala exatamente a história de um jovem que sofre intimidação,
por ser diferente, por ser inteligente, por ter um destaque, e os outros lá vão lá exercer sobre ele vários tipos de violência. E aí um dos líderes lá também se sensibiliza e passa a proteger esse menino, e ambos passam a sofrer bullying dos outros, tá? Um outro filme que é bem interessante é O Meu Melhor Inimigo, tá? The Fairest Friend, em que dois garotos sofrem humilhação e eles eles querem se vingar dos seus agressores. Só que depois um deles percebe que eles já conseguiram alcançar o objetivo de se vingar, e agora eles se veem na situação de agressores. O que normalmente acontece. Tem uma pesquisa dos Estados Unidos que fala que normalmente crianças que sofrem bullying até 11, 12 anos, aos 13, elas passam a se tornam agressoras, tá? De vítimas a agressoras. Argumento 1, tá? Nós temos aqui falha escolar, área de conhecimento, inércia, anticorpos, Thomas Hobbes, Paulo Freire. Lembrando que Paulo Freire, nós temos a própria lei, tá? De anti-bullying, de sistematização, violência sistemática, tá? E isso aqui se não houver diretrizes, não vai passar de verbalismo. Bem interessante, gente, as mesmas, sem inventar roda, tá? Sem inventar roda. Descaso familiar, que área de conhecimento? Arthur Schopenhauer, de cara, eu já indico isso aqui. Por quê? Se a percepção da família, principalmente sobre esse assunto, não for de fato relevante, pessoal, não vai mudar, tá? Strauss fala sobre a questão de eventos históricos, Marx, o homem em sua essência produto do meio, Durkheim fala de fato social, ou seja, se ele convive nesse meio de violência, ele vai reproduzir isso, tá? Desculpa. Proposta de intervenção. Ministério da Educação, tá? Que vai resolver essa parada junto às secretarias de estaduais e municipais. O que é que tem que fazer? Desenvolver estratégias voltadas para conter as práticas de bullying na escola, nos ambientes escolares. Como? Por meio de capacitação de gestores e educadores para identificação de variados tipos de violência que causam sofrimento e danosas consequências a vítimas e agressores. Devem fazer também palestras educativas e até encaminhamento de alunos envolvidos a centros de atendimento psicossociais. As secretarias devem oferecer cursos de capacitação com profissionais de psicologia, estabelecendo o calendário anual de escolas públicas e privadas, palestras, oficinas, seminários com pais e alunos acerca da temática. Tudo isso a fim de que crianças e adolescentes tenham o seu desenvolvimento social, acadêmico e cognitivo assegurado, longe de qualquer tipo de violência, especialmente o bullying. Meus amores, não vamos inventar roda, tá? Coloquem isso aqui em prática, não inventem a roda. Lembre-se de que isso aqui, pessoal, são dicas, tá? Vocês podem melhorar isso aqui. Surpreendam-me, por favor, surpreendam-me. E aí a gente chega à nossa última proposta deste desafio. Foi muito massa contribuir com 21 temas para que vocês pudessem aí estar melhor preparados para o Enem, tá certo? Forte abraço, encontro vocês na próxima. Cheiro!